Eu já gravei alguns vídeos falando desse assunto, né? Que é um assunto que me preocupa muito e quanto mais eu puder contribuir para tentar apaziguar os ânimos aí, com a minha humilde opinião, tá? Eu vou fazer. E eu tenho lido nos comentários, sempre que eu leio todos os comentários que mandam para mim, a respeito essa divisão da direita, né? Bolsonaro e Marçal, que eu já falei várias vezes, que não tem que haver, não, na verdade ela não existe, tá? Bolsonaro é o mito, Bolsonaro tem o lugar dele garantido, ninguém em sã consciência vai votar no Pablo Marçal agora para presidente da República, não vai, tá? O voto é do Bolsonaro, que já comprovou que ele é muito competente como administrador, ele soube se cercar do melhor ministério da história do Brasil, e eu me atrevo a dizer, da história do mundo, tá, gente? Eu me atrevo a dizer isso sim, tá? Porque quase todo governante, na hora que forma um ministério, ele é obrigado a fazer determinadas concessões para agradar um grupo grande. O Bolsonaro conseguiu desafiar isso e fazer um ministério impecável. Não tinha um ministro no governo Bolsonaro que não fosse bom. Então, tudo isso aí já é mérito garantido do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, o mito, ele precisa de um exército. Ele precisa de um exército com nós todos aqui embaixo como soldados rasos, batalhando, lutando pela direita, pelos conservadores, pelos valores da nossa sociedade ocidental. Tudo isso aí é fundamental. Mas ele precisa de alguns generais, de alguns caras que tenham uma articulação maior, que sabem se comunicar muito bem com o público, que sabem mais ou menos qual é a intenção dos grupos, que sabem lidar com os adversários e os que não são tão adversários, mas também não são tão alinhados, que é a famosa articulação política verdadeira. Não é a articulação política que a Globo fala, não, porque a da Globo é grana, é isso que é a articulação da TV Globo, tá? Não é nada disso, não. Mas tem alguns que sabem fazer. E o Bolsonaro também soube fazer isso. Quando ele fez aquele ministério de nobres, aquele ministério de excelência, ele também criou esse exército, né? São inquestionáveis, né? Bia Kicis, o Ricardo Salles, o Nicolas Ferreira não é do governo Bolsonaro, mas veio, né, veio no reboque, é um talento, é um cara genial, Gustavo Gaia, mas é muita gente, né? A Tereza Cristina, meu Deus, né? O Tarcísio de Freitas, lógico que alguns eu considero mais do que outros, tá? Já falei sobre isso aqui. Mas é um exército maravilhoso. A esquerda não tem esse exército, não tem. A esquerda tem uma horda de fanáticos petistas, sem nome, sem cara. Essa é uma horda, mas é uma horda muito unida. Eu costumo dizer que eles não são mais do que 20%. Eles não chegam a 20% da população brasileira, mas eles são aguerridos e extremamente unidos. Enquanto que a direita se fragmenta por qualquer bobagem. A famosa direita chique, a direita elegante, que eu falo bastante aqui. É uma direita que se coloca num pedestal, que acha que não pode falar ou agir do mesmo jeito que os nossos adversários. Não tem que falar sim, tem que agir do mesmo jeito que eles sim. Não vamos cometer crime, porque o que o MST faz, o que o MTST faz, é crime. Isso não, lógico que não. Mas dentro da legalidade, nós não podemos ter mais pudor, ficar cheio de frescura, ficar cheio de não me toque, cheio de ai não, isso não é adequado, eu sou muito educado, eu estudei na Sorbonne, então eu sou formado em filosofia, entende? Para com isso, gente. Já acabou, morreu. Eles estão atropelando, passando um trator em cima da gente, sem pensar em educação, em escrúpulos, em meios inadequados. Não, vamos atropelar essa galera aí. E estão atropelando há décadas, tá? Há décadas. Eles começaram a fazer isso lá nos anos 80. É muito tempo. Então, por que não somar o Pablo Marçal a esse exército maravilhoso? Qual é o defeito do Pablo Marçal, gente? Nem a família Bolsonaro, nem o Silas Malafaia, que eu respeito, tenho até uma certa admiração, cada um na sua praia, cada um no seu quadrado, mas eu tenho um respeito por eles, porque estão lutando pelos mesmos ideais que a gente. Tem diferenças, mas não é hora de falar das diferenças, não é hora de eu falar diferenças com o Silas Malafaia, não é. Ele está me representando sim nesse momento, está.
e assim como tantos outros, que eu possa ter alguma dúvida, mas agora não é hora para isso. Agora é hora de somar esforços. E um dos melhores soldados que a direita conservadora, o bolsonarismo, eu não gosto dessa expressão, mas vamos lá, o bolsonarismo pode ter, no momento, é o Pablo Marçal. Ele é um cara do marketing, ele é um cara da comunicação. O pessoal costuma até falar com menosprezo do fato de ele ser um coaching. Isso não é menosprezo, gente. Isso não é motivo de menosprezo. Isso, na verdade, é um elogio, é um cara que está preparado para isso. Né? Inclusive, só agora, recentemente, eu percebi que o Pablo Marçal estava envolvido na campanha do Jair Bolsonaro de 2022. Ele estava envolvido ali. Né? A gente sempre atribui muito, eu sempre atribuo muito das vitórias, do sucesso da campanha do Bolsonaro, primeiro, lógico, ao talento, à competência, à seriedade dele, à honestidade, à transparência dele, claro. Mas depois na parte do marketing, da divulgação, que é tão importante quanto, a gente goste ou não, é tão importante, o Carlos Bolsonaro fez um trabalho incrível, né? Já em 2017, ele já fez esse trabalho incrível e levou Bolsonaro para lá. Mas eu sempre achei, assim, sempre considerei que não é um trabalho de um homem só. Não existe isso. O Carlos tinha uma equipe, certamente, ele deve, inclusive, admitir isso, que ele trabalhava com uma equipe, e uma equipe de pessoas brilhantes, eu não tenho a menor dúvida também, tá? Porque por mais inteligente, brilhante que eu seja, eu não sou capaz em pensar em tudo ao mesmo tempo, e produzir o material, e com adequação, com o pormenor correto, tudo isso aí é trabalho de equipe. Tá? Pode ser que a equipe dele fosse de 3, pode ser que seja uma equipe de 20, não faço a menor ideia, porque isso tudo é um grande segredo. Tudo bem, não vejo nenhum problema disso. Alguns segredos são necessários para o sucesso, né? Beleza. Então ele tinha um grupo ali que trabalhava. E agora eu percebo que na campanha de tinha o Pablo Marçal ali, com toda a bagagem dele de treinamento, de comunicação, de marketing, de publicidade, e ele soube usar muito bem. Então eu fico pensando assim, gente, nós temos praticamente no Pablo Marçal, o Jair Bolsonaro, o que eu vou dizer que o Jair Bolsonaro é hoje em dia? É o Nick Fury, dos Vingadores, né? Um gênio, um cara de uma competência acima da média, totalmente acima da média, tal. Mas o Pablo Marçal é o Capitão América, é o cara que tem um armamento diferenciado e de muita utilidade para o Bolsonaro, para o mito, para o bolsonarismo e principalmente para a direita conservadora, com certeza. Gente, é óbvio que ele pode vir a decepcionar a gente, mas qualquer um pode decepcionar a gente. O pai pode decepcionar o filho pode decepcionar o pai, a mãe pode decepcionar o filho, todo mundo pode decepcionar. O Bolsonaro podia ter sido uma decepção em 2018, não foi um sucesso, mas podia ter decepcionado, não podia? Quem era ele antes disso? Um deputado do baixo clero, como o pessoal fala, lá na Câmara, um cara lá que falava sozinho, que ninguém prestava atenção, que a Rede Globo odiava, que foi um dos motivos de eu prestar atenção nele, foi, a Globo odeia. Se a Globo odeia, esse cara é bom. Porque eu já tinha passado pela experiência do Enéas Carneiro, que a Globo fez a minha cabeça para não gostar do Enéas Carneiro. Então, se nós demos uma oportunidade para o Bolsonaro em 2017, para ele fazer um governo extraordinário, que só não foi melhor porque tinha os inimigos terríveis, as forças terríveis que o Jânio Quadros falava, né? No Supremo Tribunal Federal, bem escancarado, né? No Congresso Nacional, bem escancarado, centrão venenoso, centrão medonho, né? Que ele teve que ceder e teve que silenciar diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que é que agora nós não vamos dar um voto de confiança para o Pablo Marçal ser prefeito de São Paulo, gente? Ele não está falando que vai ser candidato a presidente da República, pelo contrário, ele nega que vai ser. Eu, pessoalmente, acho que ele vai acabar sendo sim, mas por um movimento orgânico, natural. Ele vai assumir um posto que o povo der para ele a oportunidade. Né? Nós é que juntos podemos dizer, não, esse Pablo Marçal merece concorrer à presidência da República em 2026. Acho que isso está muito longe da discussão. A discussão agora é somar, criarmos um exército imbatível de gente de direita conservadora. Tá bom, gente? Até a próxima.